Nesse primeiro momento, que é o momento de catequese, hoje eu trago para vocês um tema, né, que nós vamos refletir um pouquinho, nós vamos meditar, falar sobre os sacramentos da igreja. O que significa? Qual é a importância na nossa vida enquanto cristão? O conhecimento, como diz a palavra de Deus, o conhecimento nos tira da ignorância. E quando nós conhecemos, nós podemos aprimorar a nossa vivência, viver com mais fidelidade, né? Viver com mais autenticidade a nossa missão aqui nesta terra, a nossa fé. Então, hoje nós vamos falar sobre os sacramentos, iniciando com um dos mais importantes, que é o sacramento do batismo. Jesus ressuscitado está vivo e está agindo no meio de nós. Ele se faz presente em nossa caminhada, repetindo hoje para nós os mesmos gestos de salvação que lemos nos evangelhos. Ele realiza hoje nossa união com Deus Pai, pelo Espírito Santo. Esses são seus gestos, esses são seus gestos, e eles são chamados de sacramentos. Os sacramentos são sinais ou gestos especiais que significam a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Eles atualizam sua ação redentora em nosso favor. É através desses gestos e rito de fé que a comunidade celebra a vida de Jesus por nós e a nossa vida em Jesus. Essa ligação, essa conexão nossa com Jesus. Por meio dessa presença sacramental, Jesus entra em verdadeiro contato conosco como com seus discípulos. É no sacramento, quando nós nos abrimos a esse entendimento, a essa vivência, nós vamos ter essa conexão, essa comunhão com o Senhor. Está sempre ligado. E nós precisamos muito para não perder a nossa essência da vida, a nossa característica, o nosso acolher e ser filha e filha de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vamos refletir sobre o que talvez não, é o mais importante de todos eles, que é o batismo. É o momento que Deus nos acolhe como filhos e filhas amadas. Os sacramentos, eles são sinais ou gestos especiais que significam a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. E poder entender que às vezes a maioria pensam isso, né? E busca o sacramento com essa finalidade. Mas dizer que os sacramentos não são gestos mágicos, não. Nem apenas recordação do que aconteceu no tempo de Jesus, também não. Os sacramentos são ações atuais do próprio Jesus ressuscitado. E o que é importante? Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. E muita fé. Não só com palavras, mas aquela fé que nos motiva a querer viver e imitar Jesus. Precisamos ter fé. Isso é enxergar para além das coisas e das pessoas, para acolher os sinais do sacramento como gesto de libertação e de comunhão que Jesus nos oferece hoje. Qualquer sacramento supõe uma comunidade que ouve a palavra de Deus, responde a ela com fé
e depois celebra essa fé no rito do sacramento. Os sacramentos, eles demonstram o grande amor que Jesus ressuscitado tem por nós. Ele caminha conosco e acompanha a história da nossa vida, do nascimento até a morte. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E ele não nos criou por acaso. Ele não nos criou para o nada. Mas ele nos criou com um propósito. Para que nós sejamos santos. E sabemos que não somos, né? Não somos santos. Mas nós buscamos a santidade a cada dia. Esse é o propósito da nossa vida. Buscar a santidade todos os dias. À medida que vivemos na graça dos sacramentos, o Espírito Santo vai nos transformando em sacramentos vivos de Deus para as pessoas e para o mundo. A meta final dos sacramentos é conduzir-nos ao mais profundo da sua realidade, que é o amor, comunhão total. Então, não mais precisamos do espelho dos sacramentos, mas veremos a Deus face a face, mergulhados no seu amor infinito, mergulhado no seu amor divino. E a igreja, para nos proporcionar, né? A igreja, para nos dar essa oportunidade, ela fixou 7 sacramentos como fundamentais para a nossa vida, que são o batismo, a crisma, a Eucaristia, que nos introduz à vida da graça com o Pai, o Espírito e o Filho. A penitência ou confissão, que refaz em nós a comunhão do batismo, da crisma e Eucaristia, quando a rompemos pelo pecado. Temos também a unção dos enfermos, que traz-nos uma força particular do Espírito, quando nos sentimos fracos e doentes. Também o dom de construir comunidade cristã. Nos é concedido pelo matrimônio dentro da família e pela ordem dentro da igreja. Quem participa dos sacramentos não faz favor e nem obrigação. Antes recebe um sinal seguro de estar sendo amado e salvo por Deus. Deus que jamais se cansa de nos amar. Olha só, a nossa vida ela tem um itinerário. A igreja nos proporciona vias para que nós possamos andar neste caminho. O caminho que nos apresenta Jesus, que é Ele próprio. O caminho, a verdade e a vida. É Ele. Ele é a essência do nosso viver, da nossa caminhada, da nossa peregrinação aqui nesta terra. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados neste momento a refletir um pouquinho sobre esse primeiro sacramento. Sacramento da iniciação da vida cristã, que é o batismo. Devemos urgentemente, você que ainda não é batizado, procura a igreja. É necessário, é importante, é fundamental para o nosso processo também de caminhada aqui nesta terra, de entrega e de conversão. É justamente nesse momento que Deus nos acolhe como filhos e filhas adotivas. Todos nós deveríamos, uma vez na vida,
visitar a igreja onde fomos batizados e reviver com muita intimidade espiritual e espiritualidade o nosso batismo. Aquele momento que procuramos a igreja, aquele momento que fomos apresentados à igreja e ela nos acolheu e nos fez povo de Deus. Por isso precisamos da igreja. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu não vou à igreja, mas eu rezo o terço todo dia. Todo dia eu faço minhas orações. Rezo o Pai Nosso, a Ave Maria. Muito bem, parabéns. Isso é muito importante. É muito importante. Nós somos convidados a rezar o terço todo dia, porque o terço para nós tem uma grande importância que nós meditamos toda a vida de Jesus, desde o nascimento, o sofrimento, a morte e a ressurreição. Nós contemplamos tudo isso no Santo Terço, mas é uma devoção. Nós precisamos ir além. Jesus, ele disse, ele nos mandou celebrar a Eucaristia. Ele disse, na palavra está escrito, o próprio Jesus falando, fazer isto em memória de nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, a devoção é importante. As nossas missões de visitas, de celebração, de oração, tudo isso é o que alimenta a nossa fé. Mas a essência da nossa vida é a Eucaristia, é a Santa Missa. Católico que não participa da missa não tem uma vida completa. Não sabe o que é essa intimidade. Então, devemos procurar, buscar o batismo. Enquanto criança, nossos pais são responsáveis a procurar a igreja para que possamos receber esse sacramento. E não é só batizar, mas você ser fiel a esse compromisso de caminhada. Também, enquanto crianças, nossos pais, eles são responsáveis a nos conduzir, a nos levar, a nos fazer entender o papel da igreja na nossa vida. Em busca do batismo, naquele momento nós somos apresentados, a igreja nos acolhe e nos faz, através do batismo, o povo de Deus. Nada de mais bonito que participar de um batismo. Quem já participou, com atenção, não estou falando daqueles que vão pela foto, que às vezes até atrapalha o rito. Mas eu estou falando daqueles que vão participar, daqueles que observam, daquele que experimenta daquele momento, daquele que presta atenção, que não está ali assistindo um batizado, mas está ali participando de um rito do batismo, que você observa, você acolhe, você internaliza, você se entrega naquele momento e Deus te toca. Deus abre seus olhos, Deus abre seus ouvidos, abre o teu coração para acolher. Então, naquele momento em que o sacerdote, ele começa o rito do batismo. O sacerdote é o nosso pastor. É aquele a qual foi confiado a comunidade para que ele possa conduzir. A gente, quando entende a necessidade que nós temos da presença de Deus em nossa vida, quando nós descobrimos que sem esse amor não é possível uma vida digna, não é possível uma vida justa, o nosso olhar, ele muda o foco.
O nosso olhar passa a estar fixo em Jesus. Por isso a igreja para o batismo tem uma preparação. Nós temos na igreja pastoral do batismo. Essa pastoral é responsável em preparar pais e padrinhos para participar deste momento. Assim como para os adultos também tem a preparação, a catequese. A catequese é uma escola da fé. A catequese nos ajuda a conhecer a igreja, a qual dizemos que fazemos parte, a conhecer a doutrina da igreja, a conhecer os documentos da igreja, a ser católico de verdade. Aquele católico que participa, que caminha, que ajuda, que serve. Sabe o que Maria disse? Lá no primeiro milagre de Jesus, nas bordas de Caná, ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Assim é a nossa vida. Fazer o que Jesus nos manda fazer. No momento do rito do batismo, um dos gestos mais bonitos e comprometedores é quando, no momento do batismo, colocam a mão direita no peito da criança enquanto o sacerdote pronuncia a fórmula do batismo. É o juramento, não sobre um livro, mas sim sobre o corpo da criança, de educá-lo na fé e em todos os ensinamentos do Evangelho. Está vendo? É o compromisso que assumimos com Deus. Mas a tristeza é que, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, depois do batismo, os adultos, muitas vezes, simplesmente fogem. É triste, é pena que depois de adulto, nós esquecemos que fomos batizados. Depois de adulto, o batismo fica um sacramento estacionário, relegado na memória, mas que não é revivido com entusiasmo cotidiano e não é repensado à luz da vivência de nosso compromisso primeiro com Cristo. Todos somos povo de Deus, todos. Porque é Deus que nos criou. E ele não faz acepção de pessoas. Todos somos povo de Deus. O batismo é chave que nos introduz e nos convida a sermos parte viva da igreja. É desta preparação inicial que a vida assume novos sentidos. Depois de termos entrado na comunidade, devemos cada um descobrir o que o Senhor espera de nós. Por que Deus me criou? Deveríamos fazer essa pergunta constantemente. Por que Deus me criou? O que o Senhor espera de nós? É preciso nos perguntar. E nos abrirmos para a resposta, para o entendimento do que ele fala conosco. O que Deus espera de nós? Nenhum batizado pode permanecer inativo na comunidade. Cada batizado é chamado a assumir a sua missão. Cada um de nós que somos batizados, nós temos uma missão aqui nesta terra. E nós somos chamados. É a partir dessa caminhada que surgem as vocações. Aos poucos nós vamos nos abrindo, aos poucos nós vamos nos entregando e Deus
vai construindo a nossa vida. E Deus vai tocando na nossa mente, no nosso coração. E através do Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, nós vamos sendo despertados. Pelo dom do Espírito Santo, nós vamos sendo despertados. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. E nós devemos alimentar. Alimentar todos os dias. Alimentar a nossa espiritualidade. Não esquecer que nós somos chamados a assumir uma missão aqui nesta terra. O batismo é uma orientação toda especial à nossa existência humana. Não nos é mais lícito colocar as nossas energias ao serviço dos ídolos, nem tampouco ao serviço do mal. Somos chamados a sermos totalmente transparências e ícones de Jesus, morto e sepultado ao pecado e ressuscitado pelo mistério da graça à vida nova. Não é fácil ser cristão. Quantas vezes nos enganamos porque nós vemos o batismo como somente, eu sou obrigada a ser batizado. Eu preciso ser batizado. E acha pelo fato de receber o batismo, está pronto. Está salvo. É o suficiente. E não é. O batismo é um sacramento, é uma via, é a acolhida de Deus. Deus nos acolhe como filhos e filhas. É o início de uma caminhada. Enquanto criança, nós pais somos responsáveis. E quantas vezes falhamos, não é verdade? Quantas vezes falhamos porque deixamos de fazer o compromisso que assumimos naquele dia. Naquele dia, pais e padrinhos. Nós deixamos de lado aquilo que nós juramos. Eu juro, eu creio. Nós respondemos. E depois o que fazemos de tudo isso? Esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo da quaresma, é um tempo de reflexão. Nós devemos ler mais a palavra, ter essa intimidade, ter esse contato. Devemos participar mais. Tudo que a igreja nos propõe nessa caminhada, na nossa caminhada contra cristão, é bíblico. Tudo é bíblico. E se eu sou igreja, eu quero ser igreja, eu devo acreditar. Não questionar, mas acreditar no que a igreja me ensina. Porque eu sou parte dela. E ser igreja não significa só ir aos domingos, isso é louvável. Isso é louvável. Mas não significa só isso. Nós temos um chamado após realizar o que Jesus nos manda. Nós temos uma missão muito importante. De levar às pessoas esse conhecimento. Esse Cristo verdadeiro, o Deus encarnado, pois ele se encarnou e habitou entre nós. O batismo é do batismo que nasce as vocações. Não há dúvida, portanto, de que todas as vocações nascem da fonte batismal e que são nada menos que o florescer da semente recebida no dia do encontro com o Senhor,
no mergulho do eterno, onde fomos marcados para sempre com o selo da presença de Deus. Sobre nós, como no batismo de Jesus, o Pai pronunciou as palavras consacratórias da nossa existência. Este é o meu filho amado. Escuta-o. É isso que Deus falou. Este é meu filho bem amado. Escuta-o. Não tenhamos dúvida. Somos filhos de Deus e, por consequência, evangelizadores e proclamadores da boa nova, da boa notícia. E como é belo poder perceber que a Trindade Santa nos possui para sempre. E à medida que crescemos, vamos tomando consciência da nossa identidade cristã. A Santíssima Trindade toma conta de nós para sempre. A Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha que bonito. Às vezes nós não temos noções. Nós não temos noções do que é ser cristão. Do que é viver bem a fé que professamos. Eu sou católica e vivo a minha fé. A fé que eu tenho em Jesus ressuscitado. A fé que eu tenho em Deus, Deus único, Deus todo-poderoso. E esta fé, ela tem que ser alimentada todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa do arroz, do feijão, da carne, da água, nosso espírito precisa de Deus. E não é nos afastando dele que nós vamos encontrar a felicidade, não. E a primeira entrega que nós fazemos a Deus da nossa vida é receber o batismo, procurar o sacramento do batismo. Você que é adulto, ainda não é tarde. Nunca é tarde. Enquanto Deus nos concede o sopro da vida, nós temos esperança, nós temos oportunidades, nós devemos buscar. O batismo nos coloca necessariamente contra toda forma de mal, toda forma do mal, e nos leva a escolher o caminho do bem. Olha que bonito. Ele nos tira do mal, nos tira do pecado e nos leva ao caminho do bem. Nos leva a essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com o Pai, essa relação de intimidade, pai e filho, com respeito, com adoração. A Ele, sim, nós devemos adorar. A Ele nele nós devemos depositar a nossa esperança. Nós devemos nos sentir felizes todas as vezes que nós temos a oportunidade de renovar as nossas promessas batismais. Essas promessas que nos encantam e que são para nós o primeiro credo explícito que deveríamos rezar. Todos os dias devemos rezar. A oração que o Senhor nos ensinou. A oração que rezemos a nossa mãezinha, a nossa intercessora, que também é bíblica. O anjo disse para ela: Ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Bendita és tu. Bendito é o fruto do vosso ventre. A Ave Maria que nós rezamos, uma oração tão forte, e é bíblica, Às vezes as pessoas dizem, repetindo esse amontoado de palavras. Sim, há 2000 anos,
A Bíblia foi escrita e até hoje, todos os dias, nós somos chamados a meditá-la, a ler, meditar, contemplar o que está nela e principalmente procurar colocar em prática as promessas que nós fazemos naquele momento de sermos fiéis, verdadeiros cristãos, de sermos fiéis à vontade do Pai, a fazer a vontade do Pai. Todos os dias nós devemos fazer as nossas orações, porque rezar e orar é a mesma coisa. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou uma oração que é completa, oração universal, que é a oração do Pai Nosso. E nós devemos todos os dias rezar, porque a cada momento nos encontramos diante das dificuldades que nos impedem de sermos cristãos. As dificuldades, as tentações, as aflições que encontramos no nosso dia a dia, a desmotivação, às vezes a falta de fé, ser frio na fé. Tudo isso nos afasta do Senhor. Tudo isso nos afasta de Deus. Por isso devemos rezar. Crer firmemente em Deus, a quem decide e redecide servir com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade e com todo o nosso amor. Este amor a Deus deve nos impulsionar. Este amor a Deus que eu digo que tenho, esse amor a Deus deve me impulsionar a fazer a vontade dele. Deve me impulsionar no dia a dia a saber ver a presença dele em todos os irmãos. Todas as vezes que você faz tudo isso a um dos pequeninos, é a mim que está fazendo. Jesus disse isso. E quando você deixa de fazer a um dos pequeninos, é a mim que você também está fazendo. Nós devemos todos os dias, renovar o nosso compromisso com Deus. É o batismo. O batismo, ele refaz em todos os momentos da vida a nossa escolha consciente entre o bem e o mal. O batismo não é um sacramento de registro, de arquivo, onde o nosso nome está escrito e que vamos procurar quando nos é pedido para outros sacramentos. Mas sim, o batismo é a certeza de que nosso nome foi escrito no céu, de que o nosso nome está no coração de Jesus, de que o nosso nome está lá no livro, está escrito no livro. E se está escrito no livro, nós devemos honrar, viver segundo o projeto de Deus. Nós devemos buscar viver o projeto de Deus, ouvir o chamado de Deus. E a mãe de Jesus diz: fazei tudo o que ele vos disser, o que ele vos disser. E Deus também fala para nós. Ele apresenta, ele se manifesta na pessoa de Jesus. Ele diz: este é meu filho amado. Escuta o que ele diz, pois o que ele diz é a verdade. Pois o que ele diz é o caminho. O que ele diz nos traz vida, vida nova e vida plena. Deixemos que tudo isso entre no nosso coração.
Pensemos o quanto a comunhão com Deus nos faz bem. O quanto seguir as pegadas de Cristo nos faz bem. Mesmo que seja na dor, mesmo que seja no sofrimento. Porque tudo que Deus nos concede, nos coloca para viver, tem um propósito. E Ele sabe. E Ele sabe de tudo. E se nós temos fé, se nós somos filhos de Deus, nós devemos confiar que Ele só nos dá aquilo que é bom, aquilo que nos ajuda na caminhada, aquilo que edifica a nossa vida. Devemos crer. Pensemos nisso. Meus amados irmãos e irmãs, pensamos, vamos pensar em tudo isso que acabamos de ouvir.